começar a gravar aqui agora. A gente perdeu um tempinho aqui. Se cair a live eventualmente, eu mando o link novamente para vocês, tá bom? Bom, primeiramente boa noite, né, para vocês aí. A gente vai falar hoje a respeito, basicamente quase do mesmo tema da primeira aula que a gente fez, né? Sobre como funciona o SMC, como é a estruturação, como são as coisas, né? Como que o SMC se comporta no gráfico, como que tem que ser feita a leitura. E eu vou deixar gravado para vocês acessarem, né, até sexta-feira. E o pessoal também que não conseguiu entrar hoje, aí, possa assistir posteriormente e vocês também revisarem, tá bom? Bom, para quem não sabe, meu nome é Lucas, conhecido aí como MGO, trabalho com o mercado financeiro já tenho 8 anos de mercado, fazer 9. E eu sempre trabalhei aqui com SMC, quase sempre, né? Na verdade, trabalhava inicialmente com Price Action clássico, depois eu passei para o SMC. Qual que é a diferença, né, do Price Action clássico com o SMC? O Price Action clássico a gente trabalha ali com figuras gráficas, trabalha com alguns movimentos de linha de tendência, suporte, resistência e etc. O SMC, a gente trabalha com liquidez, com um entendimento sobre como os institucionais, que é quem movimenta de fato o mercado financeiramente, como eles enxergam o gráfico, enxergam as principais regiões do mercado. Então o SMC vem da sigla em inglês chamada Smart Money Concept, ou conceito de dinheiro inteligente, que traduz para nós, em termos técnicos e teóricos, qual é o funcionamento mais adequado sobre o mercado financeiro, sobre o comportamento do preço, melhor dizendo, não sobre o mercado financeiro apenas, mas o comportamento do preço, por exemplo, tá? Então, para a gente entender isso, eu vou tampar aqui todos os desenhos e tudo mais aqui, indicadores, né, também, indicadores, desenhos, né, aí, opa, peraí, hide how, isso, para a gente estar desenhando no gráfico como funciona essa estruturação. Bom, eu vou começar do princípio, né? O movimento do preço ele só tem uma estrutura para cima, uma de lado e uma para baixo. Esses são os três movimentos que o preço faz, que o movimento do gráfico faz. O Price Action clássico ele vai trabalhar isso aqui com linha de tendência, suporte e resistência, né? Com pullbacks, pivôs e etc. Figuras gráficas, né? Ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro invertido, e etc, etc, etc. Então são inúmeras figuras e para tudo é uma desculpa para que você possa entender o teu erro. Não sei se vocês já perceberam isso. O mercado vai no movimento assim, tu compra aqui porque é um pivô, ele sobe aqui e desce. Ele te estopa, ele sobe um pouco e desce. E estopa você aqui. O que acontece? Teu stop está aqui, vem, te estopa aqui e faz isso, ó, esse movimento. O cara do Price Action clássico ia falar, pô, quero uma zona realmente de projeção de pivô, mas ele veio aqui, ó, deixou esse topo mais baixo. Na hora que ele rejeitou esse topo é porque ele está deixando um topo mais baixo na linha de tendência, o mercado está em queda e etc, etc. Tudo tem ali uma circunstância para justificar o erro do operador, colocando a culpa nele mesmo. Entendeu? Obviamente que a gente tem a nossa parcela de culpa por conta da questão dos estudos, etc, etc. Mas nós temos que entender também que o Price Action clássico ele é criado justamente para que você possa estar envolvido no mercado de uma maneira que a culpa 100% vai ser sua, entendeu? E não da técnica. A técnica não falha. Porque ao mesmo tempo que tinha um pivô, que era um topo mais baixo, se você projetar esse pivôzinho aqui para baixo, ó, romper o fundo, você podia ter vendido e ter buscado aqui 61.8 da FIBO. Entendeu? Então para tudo tem uma justificativa e você nunca sai desse ciclo. Você toma um stop aqui, aí tu faz esse daqui um dia, toma stop porque ele deu continuidade do movimento, e aí era o pivô ao contrário que era para você projetar, enfim. Você nunca está correto das suas operações. Então o SMC é diferente disso. O SMC ele é preto no branco, ou seja, é 8 ou 80. Ele sabe exatamente o momento que você tem que entrar, o momento que você tem que sair, e principalmente se ali é uma boa zona de liquidez, uma boa região de oferta e demanda. Bom, falando em oferta e demanda, todos os mercados, pessoal, independentemente deles qual seja, ele é baseado em oferta e demanda. Seja o mercado financeiro, seja o mercado supermercado, as coisas que estão no supermercado, né, os utensílios domésticos aí, os alimentos, etc. Tudo é baseado em oferta e demanda. Então,
No mercado financeiro não é diferente. Quanto mais oferta de um produto tiver, mais barato ele fica, desde que a demanda seja igualmente baixa. Quanto mais demanda existir e menos oferta existir, mais caro esse produto é. Então nós já sabemos que demanda fica embaixo, porque leva o preço, e oferta fica em cima, porque joga o preço para baixo. Então, demanda embaixo, oferta em cima. Guarde isso, isso é importante. Tá? Dito isto, sabendo que oferta e demanda é o que rege qualquer mercado, qual que é o princípio e a estrutura que o nosso mercado no deslocamento do preço possui? Não é isso daqui? Ou isso daqui e isso daqui? Significa o quê? Significa que o nosso mercado ele possui também os princípios de oferta e demanda. Mas como que eu vou identificar? Como que eu sei que isso aqui é uma região de oferta, isso aqui, aliás, de demanda, isso aqui é uma região de oferta? Qual que é o melhor ponto de entrar? O SMC te ensina, entendeu? Então, vamos partir agora sobre os principais postulados do SMC, né? Os principais conceitos básicos, tá? Básicos do SMC. Eu vou ensinar para vocês aqui algumas siglazinhas, tá? Deixa eu tirar aqui esse tanto de marcação, que daqui a pouco a gente vai pro gráfico, mas antes disso vocês precisam entender o que significa o que eu vou falar. Pode falar. Tá gravando aí? Tô gravando. Boa. Não, então beleza. Bom, vamos lá. Order Block, FVG, Fair Value Gap e Boss Break of Exeter. Certo? Eu vou traduzir isso aqui tudo pra gente não ficar falando inglês aqui. Bloco de ordem, falha de gap, ou falha, ou simplesmente ineficiência de mercado. Acho que é até melhor isso aí. E rompimento de estrutura. Certo? Tá aqui. Você familiarizar com a sigla, ela é em inglês e em português. Ineficiência de mercado aqui é um termo mais simples para você compreender quando eu falar, ó, isso é um FVG. Você já vai linkar o teu cérebro que aquilo ali é uma ineficiência de mercado. Quando eu falar é um boss, ó, rompeu estrutura. Tá? E faltou um último, choke. O que é o choke? O choke é o change of character, ou mudança de característica. Certo? Quando eu falar, pô, teve um choque ali, você sabe que teve uma mudança de característica. Ó, teve um boss, rompimento de estrutura. Teve um FVG, aqui a gente tem um FVG, tem uma ineficiência de mercado. Bloco de ordem. Então vamos começar pelo order block. O order block, pessoal, ele sempre fica order block de compra e order block de venda. Order block de compra, ele é um último candle de venda antes do movimento de compra, tá? Order block de venda, ele é o último candle de compra antes do movimento de venda, certo? Facílimo de identificar e nós temos alguns pequenos detalhes que nós precisamos compreender, tá? O order block, pessoal, ele às vezes vem seguido de uma lateralidade. Como assim? Tá. Tudo que nós vemos dentro do mercado segue uma linha de tempo, tá? Segue uma linha do tempo. Então, essa linha do tempo, a gente sai do HTF, que significa o High Time Frame, ou os maiores tempos gráficos, para os LTFs, ou LTF, ou Low Time Frame, ou menores tempos gráficos. Tá. Então nós saímos daqui, ó. Bom, o que é um HTF, né? Um HTF é um gráfico semanal, é um gráfico diário, é um gráfico mensal, é um gráfico de H4. Esses são os gráficos grandes. E os menores? H2, H1, 30 minutos, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Esses são os tempos menores. Então nós saímos daqui, certo? Nós saímos daqui, acho que não tem nenhuma linha aqui que é uma flecha.
que não. Bom, não importa. Nós saímos daqui para cá, certo? Nós saímos daqui para cá. Acho que eu tenho aqui uma linhazinha, só para vocês entenderem. Aí, nós saímos daqui para cá. A gente não faz o inverso. A gente não pega do time frame menor para o maior, entendeu? Por quê? Porque nós temos que sair da análise. A análise é feita no time frame maior, no HTF, e a gente faz as entradas nos LTFs. Pô, tem gente que faz entrada em H1, H2, tem gente que faz entrada em H1, H2. Quando isso acontece? Geralmente ações. Tem gente, pessoal, que não existe apenas índice dólar, tá? Mercado brasileiro. Nós temos o que? Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Além desses caras que são índices lá norte-americanos, nós operamos os CFDs deles, nós temos outras opções. Por exemplo, vocês já ouviram falar de trade, day trade, na Amazon, nas ações da Amazon, nas ações do Google, da Apple, nas ações do Elon Musk lá, esqueci o nome dele, da empresa dele lá, da Tesla. Dá tudo para operar isso, cara. Tudo para operar, e tudo isso tem HTF, tem SMC, entendeu? Todos os mercados. Não só o brasileiro, não só o norte-americano, mas qualquer tipo de mercado, criptomoeda, qualquer coisa, desde que tenha dinheiro e tenha pessoas, instituições ali dentro daquele mercado, você vai ter sim interesse institucional. Então, respeita a mesma análise, entendeu? Então não foque apenas em um mercado, foque no momento para você ganhar uma certa consistência, e depois você pode expandir um pouco, até porque dá para ganhar mais dinheiro nesses mercados do que até mesmo no mercado brasileiro, entendeu? Mas obviamente você precisa de uma certa orientação, e principalmente às vezes de um pequeno capital, tá? Ou também não precisa, dependendo, se você pode pegar uma mesa proprietária, enfim, isso é para uma outra live, uma outra conversa. Mas de qualquer maneira, a disponibilidade é infinita, é praticamente infinita, entendeu? Então, vamos voltar aqui à nossa explicação. Nós temos os times maiores e os menores. Eu vou ver esse camaradinho aqui, o order block, eu vou ver ele num time frame grande, certo? Então o mercado, por exemplo, está nesse movimento, subiu. Onde que está o nosso order block de compra aqui? Está aqui, ó. Tá aqui. Vamos pensar que isso aqui é um gráfico de 4 horas, H4, tá? Gráfico de 4 horas. Nesse gráfico de 4 horas eu detectei que houve aqui o que é um order block de compra, o último candle de venda antes do movimento de compra. Eu detectei o último candle de venda antes desse movimento de compra, vi que ele era um order block e ali um potencial região de liquidez do mercado. Ou seja, o order block é uma região de liquidez. Tá, o que significa isso? Qual que é o sentido disso? Além disso, lembra que nós falamos de oferta e demanda? Então, se o mercado está em alta, isso aqui é uma região de demanda. Aqui eu tenho região de demanda. Entendeu? A região de demanda é justamente aqui, né, nesse fundo, nessa região que ele veio, tocou e subiu. Ali é um ponto de demanda. Entendeu? Aqui, ó, é um ponto de demanda. Tá? Bom, passado isso, eu vou verificar o seguinte: quando o mercado, qual que é o melhor ponto de entrada? Não é comprar aqui no rompimento, que é doido que compra aqui. Vai comprar onde? Vai comprar na hora que ele fizer o pullback aqui embaixo e voltar aqui em cima. Putz, mas aí vai demorar muito? Vai demorar. O mercado, como diz, acho que o Warren Buffett, né? Como diz o Warren Buffett, o mercado tira dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes, pessoal. Entendeu? Então, a questão não é essa, tá? Aqui eu estou falando de um gráfico pesado, né? Mas você vai ver esse movimento num gráfico menor, entendeu? Num gráfico bem menor, que vai fazer a sua oportunidade compradora, entendeu? Isso que é interessante. Então, aqui você tem uma estrutura já para uma potencial compra. Nós vamos ver depois exemplo no gráfico. Mas de qualquer maneira, nós já temos já uma oportunidade compradora aqui. E depois nós temos quem? O order block de venda, que é o contrário disso aqui, né? O order block de venda, pessoal, deixa eu apagar aqui. O order block de venda, ele é o contrário. Ele vai ter uma movimentação assim. E onde que está a nossa região de oferta? Está aqui. Nosso order block está aqui. Certo? Então, quando o mercado for realizar uma nova mitigação, o que é a mitigação?
Vamos simplificar. É apenas a correção do movimento. Eu vou parar aqui sobre mitigação porque ele é um assunto um pouco mais extensivo. Mas só para vocês entenderem. Eles vão fazer essa mitigação para cá e depois dar a sequência do movimento. Não sei se vai romper o fundo, também não sei se vai fazer um fundo duplo, entendeu? Que também é outro ponto de SMC. Ali a gente tem uma questão de liquidez aqui se ele fizer isso. Mas de qualquer maneira o meu alvo estaria aqui embaixo, tá? E obviamente que esse mercado ele subiu, desceu, subiu de novo, desceu, subiu de novo, desceu de novo, subiu mais um pouco, lateralizou, depois explodiu. Então quando eu vendi ele aqui, eu vendi ele com o primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui e o último alvo aqui embaixo, entendeu? Eu particularmente eu vou gerenciando dessa forma, para que eu possa já guardar uma grana no bolso, tá? Se quiser fazer parcial, reduzir a sua quantidade de lote, de contratos, depende do mercado que você tiver. Mas, de qualquer maneira, meu alvo final seria na quebra da estrutura, tá? Meu alvo final. Bom, passado isso, pessoal, tudo tranquilo? Estão entendendo o que eu estou falando para vocês aqui de order block? Está sendo bem claro, bem tranquilo? Qualquer dúvida, vocês me chamam, você me grita aqui, tá? FVG. O FVG, pessoal, ele acontece, vamos pensar num candle de venda, tá? Ó, o movimento do preço vem, desce, bonitinho. Aí tem um candle aqui de venda, não precisa ser um candle de força, pode ser um candle normal. Aí depois dá sequência. Esse terceiro candle, ó, perceba o seguinte: você tem um espaço, um vácuo, ó, entre o terceiro candle e o primeiro. Isso aqui é o que a gente chama de FVG. Esse vácuo aqui é uma ineficiência. O mercado ele é eficiente, ele não é ineficiente. Então ele é eficiente. Se ele é eficiente, ele vai buscar, obviamente, fechar esse FVG, essa ineficiência, para que ele possa dar continuidade no mercado, dar continuidade na sua tendência. Então vamos pensar que o próximo candle, ó, seja um candle comprador e o mercado volte a subir aqui, ele vem aqui. O que acontece, pessoal? Ó, faz isso, ó. Certo? Eu vou comprar aqui nessa região? Não, aqui é uma região de liquidez vendedora. Foi uma porrada muito grande no mercado, que é uma movimentação vendedora. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrar vendidos, certo? Assim que ele rejeitar, com o stop na máxima e alvo aqui na quebra da estrutura, entendeu? Então, quando ele tem esse FVG, é interessante realizar a venda ou a compra a favor do que o mercado está te mostrando, tá? Menos que outras circunstâncias aí, outras coisas estejam alocadas para baixo, mas apenas focando no FVG. Ele veio fechar a ineficiência do mercado para dar continuidade na tendência, certo? BOSS, Break of Structure, ou rompimento de estrutura. O rompimento de estrutura, pessoal, ele ocorre de uma maneira bem simples, tá? Bem simplesinha mesmo. Como funciona? O rompimento de estrutura é quando o mercado ele vem e faz isso daqui, ó. Pronto, você tem um BOSS aqui, certo? Aqui você não tem BOSS, mas aqui sim. Ou seja, teve um rompimento de estrutura, um rompimento de topo aqui, ó. Quando ele faz esse rompimento, e geralmente ele faz isso aqui mesmo, ó, ele retorna para a região do BOSS, significa que houve um rompimento de estrutura. A tendência é que ele continue. Qual que é o melhor ponto de compra? Não é aqui no topo. É aonde? É no pullback. É aqui embaixo. Na hora que ele vem testar a região de... Pode ser um FVG que esteja aqui, um comprador, né? Pode ser um order block, a região ali de demanda, né? Ele pode estar buscando a região de demanda. Então são diversas coisas que ele pode estar vindo buscar aqui em termos de liquidez. Tá certo? Então tem um rompimento de estrutura, o mercado volta a retestar, a gente compra aqui com alvo na quebra dessa estrutura. Ou mais, né? Depende do que está acontecendo e do contexto geral aqui do gráfico do HTF. Tá certo? Então, BOSS é rompimento de estrutura, é continuidade. Você não opera rompimento. Você espera ele retestar a região de liquidez para você comprar. Agora, o choque é mudança de característica. Mesmo exemplo, não vou nem mudar aqui. Vamos pensar que aqui nós tivemos um choque, tá? O que vai acontecer com esse mercado? Se aqui existir um choque, né, analisando puramente isso aqui só para entender, provavelmente significa que esse mercado pode
inverter a sua tendência, é mudança de característica, entendeu? É mudança de característica. Então, mudando a característica do mercado, você tem uma alteração de tendência. Alterou a tendência, vai construir, se ele está em alta, uma movimentação em baixa com regiões de oferta em cima e rompimentos de fundo, BOS aqui embaixo. Entendeu? Então não confunda. BOS é continuidade, rompimento de estrutura para pegar na região de liquidez. E quando eu falo liquidez, eu estou influenciando tudo aqui, estou colocando tudo no mesmo lugar, estou colocando order block, estou colocando demanda, só para vocês entenderem o básico do conceito de liquidez. E quando você tem um choque, significa que é uma mudança de característica. Parece que o mercado vai dar prosseguimento na alta, mas na realidade ele faz um movimento contrário, ele vai fazer um movimento contrário, tá? Então esses daqui são os conceitos mais simples, mais básicos do SMC, que é, digamos, a estrutura da casa, a estrutura do prédio. Entendeu? Você tem que entender e conseguir enxergar isso muito bem no gráfico para o restante fazer muito mais sentido. Tá? Agora nós vamos para o gráfico e vamos tentar visualizar como funciona isso tudo na prática. Tá? Deixa eu só coisar aqui um minutinho, tirar aqui os indicadorzinhos que a gente utiliza, que eu vou passar para vocês também posteriormente. Temos aqui alguns desenhos. Quem pegou a última live viu que a gente fez esse desenho aí, foi no dia 8, se não me engano, né, nessa compra aqui do ouro, entendeu? Que a gente veio buscar, veio buscar o que? A região de oferta, correto? E aqui nós tínhamos um order block aqui em cima. Onde que está esse negócio, gente? Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. O que é o order block de venda? Não é o último candle de compra antes do movimento de venda? Tá aqui. Aonde que está a região de liquidez? Onde está a região de liquidez? Cadê a região de liquidez aqui? Lembra que eu falei que pode ser uma lateralidade? O que acontece, pessoal? A região de liquidez, ou a região de oferta ou de demanda, ela pode ser uma lateralidade por conta da movimentação do preço, certo? Lá no HTF. Então você está com 4 horas, ó, aqui é um candle só, cara. Pode ser um candle só que numa hora são 4 candles. Aí no 30 minutos são mais ali 8 candles, que podem estar inclusive um do lado do outro, entendeu? Então isso é uma região de demanda, uma região de oferta, uma região de liquidez. Pode ser essa lateralidade, tá? Então vamos voltar por uma hora. Tá aqui a nossa venda, foi nesse ponto. Acredita ainda na continuidade nessa venda até o rompimento do fundo, ó. Até aqui no 1999. O pessoal vendeu aqui, tá com o alvo aqui embaixo, entendeu? Hoje o dia não foi muito bom, teve notícia, IPI, né? Aliás, IPC, né? Índice de preço ao consumidor, que é uma questão de análise fundamentalista, que também a gente ensina a visualizar as notícias, como elas funcionam, tá? Então, para quem operou hoje, foi um dia um pouquinho mais complicado, mas aqui, ó, veio exatamente na nossa leitura, tá? Então aqui nós temos um exemplo de cara já de oferta, no caso aqui de oferta, junto com a região de liquidez, order block, tudo aqui para vocês verem como funciona. Eu posso dar entrada numa hora, mas em qual outro gráfico eu posso dar? 15 minutos. Olha lá, rejeitou, vendeu, pô. Stop aqui em cima ou aqui. Depende do teu gerenciamento, entendeu? Alvo, eu colocaria o alvo aqui embaixo, ó. Rompimento de estrutura, tá vendo? Aqui tem um boss, certo? Fez o pullback, ó, lateralizou e pode dar continuidade na venda para vir buscar o último rompimento aqui embaixo, 1999. Por isso que eu falei para vocês sobre ele, tá? Então isso daqui na prática já temos um order block, já temos um FVG e temos uma região de oferta já demonstrado no Chal. Vamos dar uma olhada no mercado brasileiro, vamos dar uma olhada no dólar, que a gente gosta de operar. Vamos dar uma olhadinha nele. O que eu tenho nele aqui, pessoal? Ó, deixa eu remover os desenhos. Vamos jogar no gráfico de 4 horas, ó, ensinando vocês na prática como fazer análise com SMC de acordo com aquilo que a gente aprendeu agora. Ó, nós temos aqui um gráfico horrível no 4 horas, né? Típico do mercado brasileiro isso aqui mesmo. Só que nós temos uma tendência de alta, então aqui eu tenho o último order block, certo? E nós temos aqui algum FVG? Temos um FVG aqui, ó.
Exatamente aqui. Parece pequeno, mas esses são os mais perigosos, pessoal. São os mais perigosos. Uma ineficiência muito curta. O mercado tem que de fato voltar para preencher e dar sequência. Então, o que acontece? Estruturação, região de liquidez aqui em cima também, porque o pavio diz muito, tá? O pavio geralmente é uma rejeição de região, é uma rejeição de uma região de liquidez, no caso aqui é uma região de oferta, né? Que o mercado está em queda. Então, aonde que eu consigo enxergar uma região de oferta? Aqui, ó. Exatamente aqui, entendeu? Este candle aqui. Por quê? Por conta da baixa. O mercado desceu, subiu. Ó, deixa eu mostrar no desenho para vocês. Mercado desceu, subiu, afundou, voltou lá de novo, ó, tá vendo? Lembra dos desenhos que nós fizemos lá no gráfico, agora no nosso estudo teórico? É basicamente isso aqui. Aqui era uma região de oferta, tá? Onde que está o nosso boss? Tá aqui embaixo. Onde tem boss aqui também? Aqui embaixo, certo? Onde que está o nosso choque, né? O nosso choque está aqui em cima. Tem que fazer para ele mudar a característica do preço, tem que estar aqui em cima. No caso aqui embaixo também temos um choque, entendeu? Então aqui, ó, esse movimento, ó, já está num fundo aqui interessante. Eu vou vender aqui? Não, aqui não é uma área boa de venda. Eu vou ter que voltar ao mercado. Aqui pode ser que ele vende, volta um pouquinho, mas ó, na minha visão é uma certa alta no dólar. 5,060, não é grandes coisas também não, tá? Não é grandes coisas. O mercado veio aqui, lateralizou, rejeitou, é venda nele. Aí sim vim aqui no rompimento de estrutura. Não sei se rompe, não sei se vai até 4,90, não sei. O gráfico está me mostrando que pode dar uma continuidade do movimento de baixa lá em cima, não aí embaixo onde ele está agora. Entendeu? Isso no gráfico de HTF. Então, o que eu vou analisar agora? Já que o HTF está me mostrando essas oportunidades, eu vou dar uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário não muda basicamente quase nada. Entendeu? Muda basicamente quase nada. Tivemos essa alta gigante aqui no dia 4 de maio. Alta muito forte. Mas não muda basicamente nada. Nós vamos então agora para os LTFs. Gráfico de 1 hora. O que o gráfico de 1 hora está me mostrando? Aqui eu preciso ver o seguinte. Eu não faço análise no gráfico de 1 hora. No caso da B3, como é um mercado que tem uma abertura muito rápida, né, 9 da manhã às 18 horas, é um mercado que abre e fecha um pouco rápido, mais rápido que os demais, eu preciso ter uma análise um pouco mais concisa. Por isso que eu gosto só do 4 horas, do 2 horas, 4 horas, para pegar o melhor ponto de entrada, principalmente se tiver confluência com algum indicador que eu utilize da minha confiança, que eu sei analisar, como é o caso aí dos indicadores do Thiago, por exemplo, que vão auxiliar bastante na tomada de decisão, confluindo com o SMC, que é o que ele vem fazendo, e isso aumentou ainda mais a assertividade dele. Então o que acontece? Se você tem isso já em mãos, você já tem uma ótima ferramenta para intraday, para o day trade, né? Para você operar todos os dias. Então você tem que fazer as marcações do SMC, ter ali obviamente o acompanhamento dentro da análise, né? Fazer ali do HTF para o LTF. E além disso, entender alguns conceitos de liquidez que não dá tempo de falar nessa live. Mas, basicamente, é possível você já perceber que aqui é uma região compradora. Entendeu? Se amanhã ou depois o mercado bater aqui embaixo, você sabe que é uma região interessante para compra e aqui uma região interessante para venda. Tá muito claro isso, pessoal. Muito claro. Até porque nós temos outro aqui, ó, o order block aqui embaixo. Temos o order block aqui no fundo. Então, de qualquer maneira, são boas regiões, né? Então, rejeitou nesse ponto aqui, nessa região, o mercado vai fazer um movimento de alta, eu já sei que essa região aqui pode buscar esse FVG. Fechou, começou a rejeitar, desceu um pouco, eu sei que não é uma venda longa, pode não ser uma venda longa. Então, ou eu espero o mercado rejeitar no fundo e buscar lá em cima, que aí eu compro aqui e venho aqui em cima e busco alvo final no order block. Ou eu aguardo essa região e vendo aqui com uma convicção um pouco maior que pode ser uma melhor região de venda. Eu particularmente entro na compra aqui também, porque igual eu falei para vocês, vale mais a pena garantir no intraday esse tipo de situação, tá? Bom, isso daqui é o conhecimento básico do SMC, pessoal. Passei aqui o mercado do Shao, do mini dólar, para vocês compreenderem alguns conceitos básicos e verificar que de fato dá para você aplicar isso daqui tanto no mercado brasileiro, quanto no Forex, quanto em qualquer mercado do mundo. É possível desde que tenha institucionais, desde que tenha interesse
de pessoas ali operando todos os dias. Enfim, o SMC ele é aberto a qualquer tipo de mercado, tá? Dentro da nossa mentoria a gente ensina a como operar outros mercados também, desde o zero ao avançado, tá? E obviamente aprofundamos aí no SMC com bastante material didático, com acompanhamento, com sala ao vivo e mais uma porrada de benefícios, indicadores exclusivos, etc. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse conhecimento, sobre essa aula de hoje? Um pouco rápido, né? Mas vai ficar gravado, então vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem aí nos próximos dias, tá? E qualquer dúvida eu estou disponível também, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa sobre o SMC? Tá tranquilo? Tranquilo, tamo junto, tranquilo. Então é isso então, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? E qualquer dúvida eu tô lá no grupo também, vou começar a mandar algumas análises lá para vocês. Essa aula vai subir no YouTube, o Thiagão vai subir ela daqui a pouco. E vocês acompanham a gente lá. O Thiagão vai passar um link lá para vocês entrarem no grupo, lá nós vamos explicar como vai ser o funcionamento do... Mano, olha lá, acabou a live. Eu ia falar o seguinte, mano, que como ia ser o funcionamento